Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reste, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja em meus lábios e em meu coração, para que dignamente anuncie o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum. Temos caminhado bastante nessa nossa proposta de meditar sobre os acontecimentos da vida pública de Jesus Cristo e tudo que se une a esse mistério. A liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita, que entre os textos escolhidos nos apresenta na primeira leitura um dos mais belos livros da Bíblia, que é o livro da sabedoria. A sabedoria é do critério das virtudes, dos dons, aquilo que há de melhor que o homem pode desejar, que o homem pode ter. Toda sabedoria é parte, fruto da busca humana, mas a sabedoria plena, inteira, é concedida por graça de Deus, por dom do alto. É Deus quem dá ao homem o entendimento, é Deus quem abre o pensar, que abre os olhos para vermos as coisas com sabedoria, com prudência, com perspicácia. Então, quando no livro da sabedoria nós escutamos, orei e foi-me dada a prudência. Quando nós queremos ter de Deus um entendimento, uma palavra de paz, uma palavra de conselho, uma palavra para os questionamentos que temos na vida, é bom que também tenhamos essa atitude, a atitude da oração, porque a partir de um diálogo com Deus, a partir de uma experiência com Ele, nós colhemos então dele a experiência da graça para que possamos então agir bem em tudo aquilo que precisamos viver a cada dia. O livro diz que é preferível a sabedoria do que os cetros e os tronos. A sabedoria é mais preferível do que as riquezas, do que as glórias, mas vale um homem sábio, porque tem a inteligência de Deus, do que um homem que conquistou tudo na vida, mas é fraco de inteligência, é um homem de cabeça dura. Então a sabedoria aparece na nossa vida como a maior riqueza, como a grande virtude, como a grande chance que temos de conduzirmos a nossa vida no bem e direcioná-la para o bem. O livro continua dizendo: ele não teve a capacidade de igualar a sabedoria a nenhuma pérola preciosa, pois de um lado a outro a sabedoria deste mundo é como um punhado de areia. O que é do mundo se esvai como a areia cai da nossa mão, como o vento leva uma poeira. Então a sabedoria do mundo ela não é suficiente para que o homem possa viver bem. Vale a pena ao homem suplicar a sabedoria de Deus. Explico mais uma vez: nós buscamos a sabedoria, mas nós não a alcançamos plenamente sem o intermédio da graça de Deus. É Deus quem dá ao homem toda a capacidade de entendimento, para que o homem se utilize daquilo que ele buscou, daquilo que ele investigou, daquilo que ele leu, daquilo que ele aprendeu, e unido isso à graça de Deus, o homem tenha a sabedoria divina, que é esse grande dom. Continua ainda a primeira leitura com muitos detalhes, dizendo: amei mais a sabedoria do que a saúde e a beleza. Vale mais ao homem
ter sabedoria do que ter saúde e ter beleza. Porque o que adianta termos saúde, vivermos muito tempo e não termos a sabedoria para viver bem? Do que adianta termos aquilo que é externo, de aparência, de beleza, mas não termos a sabedoria para sabermos nos comportar uns com os outros, nos comportar na nossa relação com Deus? Então, a maior saúde que o homem pode ter, a maior beleza que o homem pode ter é a prudência, é a sabedoria. Porque tudo isso deixa o homem, a mulher, a pessoa, o cristão, com uma aparência de sabedoria, de elegância, de paz. É por isso que quando alguém fala em nome de Deus, e Deus usa da mente dessa pessoa para nos comunicar alguma coisa, nós ficamos admirados com aquele ensinamento, porque é uma sabedoria vinda de Deus. E a sabedoria que vem de Deus gera essa paz, essa serenidade, esta confiança. Por isso é importante rezar quando vamos trabalhar, para que Deus nos dê sabedoria. É importante rezar quando vamos fazer uma prova, para que Deus nos dê a paz, a serenidade, a sabedoria. É importante rezar quando vamos conversar com alguém, para que Deus coloque palavras acertadas em nossos lábios. É importante rezarmos quando formos tomar alguma decisão importante, para que Deus coloque a sabedoria da decisão em nossa vida. A sabedoria, então, é a grande realidade na qual o homem deseja se saciar. O homem que deseja a sabedoria, ele vive alegre, ele vive feliz. Quando nós queremos possuir a sabedoria, quanto mais a temos, mais queremos tê-la. Por isso que os grandes sábios, inspirados por Deus, tiveram tanta capacidade criativa. Porque quanto mais se explora em Deus um entendimento, um conhecimento, mais vontade temos de aprender mais, e cada dia vamos nos tornando homens e mulheres mais sábios. Todos os bens que nos vêm, tudo aquilo que vem de bom para a nossa vida, vem como que a partir de um fruto de uma experiência com a sabedoria. Então, tudo que queremos conquistar na vida vem primeiro por um saciar-se da sabedoria. Quando nós estamos saciados, nós ficamos em paz, satisfeitos. O Salmo de hoje nos canta esta verdade: saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, e exultaremos de alegria. Notem que quando nós não nos alimentamos bem, nós não ficamos consequentemente saciados e ficamos inquietos, querendo o tempo todo beliscar alguma coisa para ir correspondendo àquela nossa fome. Quando, pelo contrário, nos alimentamos bem, nos saciamos, nós ficamos em paz. E é muito comum, depois que estamos saciados, entrarmos numa dimensão de repouso, de descanso. Saciar-se de Deus é também desejar viver essa experiência, de deixar que Ele venha nos dar tudo o que precisamos, para não ficarmos desesperados procurando coisas que nos satisfaçam, coisas que nos realizem naquele momento, mas a sabedoria de Deus, ela já sacia. Então, reze, antes de qualquer coisa que você for fazer, reze: Senhor, dai-me a graça da sabedoria, Senhor, dai-me a graça da paz, Senhor, ilumina meu pensamento, abre os meus olhos, Senhor, abençoa os meus passos. A segunda leitura de hoje, também muito interessante, dando continuidade a tudo isso, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a fonte de sabedoria para a nossa vida, porque a partir da instrução que recebemos de Deus, sabemos como viver, como nos comportar, como sermos bons cristãos. Por isso, a carta aos Hebreus nos alerta para a importância da atenção que devemos dar à palavra de Deus enquanto viva e eficaz. Não há nada que possa se esconder diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é lançada
e ela não volta sem produzir fruto. Como eu disse, ela nos ajuda a ver bem. E esse é o tema do Evangelho de hoje, quando os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, o que temos que fazer para entrarmos no reino de Deus? Jesus falou: vocês já sabem, observem os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí Jesus foi contando para aqueles homens os mandamentos. Num dado momento, aqueles homens olharam para Jesus e falaram assim: mestre, mas nós já observamos tudo isso. Nós já estamos contigo, nós estudamos as tuas pregações, nós observamos os mandamentos divinos. Aí Jesus olhou para eles com muito amor e disse assim: falta apenas uma coisa. Eles, espantados, ficaram esperando Jesus dizer o que faltava para que eles pudessem viver então essa dimensão. E aí Jesus falou assim: vai, vendei tudo o que tem, distribuí a quem precisa, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que significa isso? Significa que o seguimento de Jesus é, antes de tudo, um desprender-se de realidades que nos parecem dar segurança. É como se quiséssemos, presos a algumas realidades, caminhar na direção de Jesus e com Jesus, mas uma corrente, uma corda, nos prendesse a coisas que nos satisfazem em alguns momentos. Então, se quer caminhar até Deus, mas ao mesmo tempo se está preso a algumas coisas. Então, o reino de Deus, a riqueza celeste, eterna, ela é conquistada pela capacidade do homem, pela sua coragem de deixar tudo para seguir a Deus. E quando vamos deixando as coisas para seguir a Deus, vamos nos fascinando cada vez mais com o seguimento. E vamos percebendo que vale muito mais a pena caminhar na direção de Deus do que continuarmos presos a coisas que até então nos eram muito boas. O Evangelho conclui dizendo: olha, não se preocupe, porque aquele que deixou suas riquezas, deixou seu pai, sua mãe, seus bens, seus irmãos, casa, campo, por causa de mim do Evangelho, receberá no céu 100 vezes mais. Receberá a recompensa dos justos. Então, meus irmãos, mesmo que tenhamos hoje as perseguições por desejarmos seguir a Jesus, mesmo que ainda nas nossas particularidades estejamos presos a coisas que nos afastam de uma caminhada mais plena, peçamos a Deus a sabedoria, a paz, o entendimento, a prudência, para caminharmos, para irmos em frente. Há um longo caminho a percorrermos e nós nos tornaremos pessoas agradáveis diante de Deus se nós nos colocarmos nesse processo de diálogo com Ele por meio das nossas orações, porque Ele vai poder dessa forma agir na nossa vida e nós alcançaremos todas as riquezas que de fato valem a pena na nossa vida. Desejo de Deus que nos abençoe a todos com muita sabedoria, discernimento e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. E sua mãe,